a sétima leitura da Parashat Vairá. Hashem continua falando para Faraó, através de Moshe: você ainda está oprimindo e pisando no meu povo e não está mandando eles mistolel, como a tradução do Unclus do aramaico que fica, você está pressionando no meu povo. A palavra mistolel vem da palavra mesilá, que é trilha, o caminho, como se estivesse falando pisando. Como o Rashi já explicou em outro lugar, na Parashat de Miketz, uma palavra que a sua raiz é samar, quando ela quer falar na linguagem passiva, ela coloca um tav para conjugação, como por exemplo, veistakbel eragav, de linguagem de saval, tistarel, de dominar, linguagem de sar. Assim também aqui, mistolelo tem a ver com salalo, de pisar, né? Tá pisoteando no povo. Eis que eu vou fazer chover, como essa mesma hora amanhã, um granizo muito pesado que nunca teve como ele no Egito, desde o dia que ela foi fundada até agora. Kaet mahar, como agora amanhã, como assim, como esse mesmo horário amanhã, ou seja, nessa mesma hora amanhã. Como que Moshe fez isso? Ele marcou na parede, fez um risco na parede e marcou, olha, quando o sol chegar aqui, vai cair o granizo. Ou seja, ele marcou exatamente quando ia acontecer através de um relógio de sol. Rivasdá, que ela foi fundada, o Rashi explica a gramática, que uma palavra que tem a letra Yud como base dela, como Yassad, que é fundar, Yalad, dar a luz, Yadá, saber. Quando ela vem em linguagem passiva, ela coloca um Vav em vez do Yud. Então, Rivasdá, rivalidade, nascer, assim por diante. E agora, mande para juntar todo o rebanho, já que vai ter esse granizo, tudo que estiver no campo, ser humano, animal, o que tiver no campo não foi recolhido, vai cair o granizo e vão morrer. Shlach ha'ez, como o Unclus traduz, mande para trazer tudo para dentro de casa, para recolher tudo. Lo yasef habayta, o que não foi introduzido para casa, então vai acabar morrendo. Aquele que temeu o dito de Hashem, dos servos do faraó, ele fez os escravos e seus animais fugirem para casa. Rivriar, fez fugir, né? Enxotou, levou todos para dentro de casa. Mas aquele que não prestou atenção no dito de Hashem, eles deixaram os servos, os animais no campo sem medo. Disse Hashem para Moshe: estende a sua mão sobre o céu e vai ter o granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os seres humanos, sobre os animais e sobre todas as plantas e ervas do campo do Egito. Allah Shamayim, para o céu, né? Estender em direção ao céu. Por um Midrash explica que na verdade Deus tirou Moshe de cima do mundo, tirou do mundo para o espaço e lá Moshe conseguiu estender sobre o céu. Al-Hashamay, literalmente sobre o céu, não para o céu, sobre o céu mesmo. E Moshe estendeu sua mão sobre o céu e Hashem colocou trovões e granizo e com fogo indo para a terra e Hashem fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. E foi esse granizo com fogo aceso dentro desse granizo muito pesado que não teve na terra do Egito um granizo assim desde que ela foi povo. Mitlakaka betorra barada, um milagre dentro do milagre. Dentro do milagre de cair um granizo desse tão pesado, tinha um fogo ali junto, misturado. E granizo é água, né? Misturado com fogo para fazer a vontade de Hashem. Eles fizeram paz entre eles, um não apagava o outro. E o granizo atacou em toda a terra do Egito, tudo que estava no campo de seres humanos, animais e de todas as plantas, o granizo atacou e as árvores ele quebrou. Somente na terra de Goshen, que o povo estava lá não teve granizo. Se fosse um fenômeno natural, um acidente, uma catástrofe, ia cair sobre os judeus também. E mandou o faraó, chamou para Moshe e para Arão e falou: eu pequei dessa vez, Hashem atzadik, Hashem está certo, eu e meu povo somos perversos. Rezem para Deus e basta de ter esses trovões, essa chuva de granizo, e eu vou mandar o povo, vocês não vão ficar mais aqui. Verá, já basta com o que ele já fez, o que caiu já é suficiente. E aí disse para ele Moshe: quando eu sair da cidade, eu vou estender minhas palmas para Deus, eu vou rezar, os trovões, as vozes, o barulho vai parar e não vai ter mais o granizo, para você saber que Hashem é dono da terra, Hashem domina e decide o que vai acontecer na terra. Porque justamente sair da cidade, Etair, a cidade é como falar Minair, da cidade. Mas porque ele não rezou dentro da cidade, porque estava cheia de Avodah Zará, a gente não pode rezar na frente de Avodah Zará. E agora você e teus servos, eu sei que vocês ainda não temem a Deus. Quer dizer, eu sei que vocês querem se salvar e estão pedindo, mas eu já sei muito bem que vocês não temem Deus de verdade ainda. Terem é enquanto não. Adain lo, ainda não. Né? Não é antes, sim, ainda não. Toda a linguagem terem do Pasuk não é a tradução certa falar antes, sim, a tradução correta é ainda não, enquanto não.
terem escavo, enquanto eles não tinham deitados, já vieram para o de Sodoma reclamar. Antes, enquanto não tinham nascido as plantas, assim por diante. A mesma coisa aqui, eu sei que vocês ainda não temem a Deus e quando tiver a liberação, tiver um pouquinho mais tranquilidade, vocês vão continuar no pecado de vocês, continuarem fazendo, negando, não deixando o povo sair. Curiosamente, a pistave, a seorá, no cata, o linho e a cevada foram atingidos porque eles já estavam maduros e a pistá já estava, o linho já estava no seu caule, então eles quebraram. O que quer dizer no cata foi quebrada, não só que foi batida, como ele parou nehe, que era quebrado o pé, etc. Porque se fosse de ser atingida, de hakaá, de batida, não seria no cata, seria rukata com rei. No cata exatamente do verbo de nehe, de quebrado, que realmente foi quebrado o linho e a cevada. Por quê? Porque a cevada já estava aviv, já estava amadurecendo, já estava lá no seu caule e já quebrou e caiu. A mesma coisa, o linho já estava forte, já estava dura no seu caule. Aviv vem de ibeia, já estava no seu estalo, já estava ali o grão formadinho, por isso que quebrou. Agora, muito curioso, a ritave, a cossêmito, o trigo e o centeio não quebraram. Por quê? Porque elas são atrasadas. Como assim? Por elas serem num período um pouco mais tarde, elas estavam ainda flexíveis e aguentavam a pedra do granizo, aguentavam e não quebravam. Por mais que está escrito que o granizo quebrou todas as ervas do campo, atingiu, a gente pode explicar que todas essas que estavam fortes, todas essas que já estavam maduras, quebraram. Ou seja, as que eram apropriadas a quebrar, quebraram. Mas tinha algumas que estavam mais moles e flexíveis, não quebraram. Pelo Midrash tem uma outra explicação, tem gente que discute e fala que quer dizer afilot, pileiplot, milagrosamente não quebraram aqueles do centeio e do trigo. Não era porque estava mole, sim um milagre que não quebrou com todo aquele granizo. Uma explicação linda, famosa sobre isso, quando a gente é flexível, a gente não quebra, a gente tem que ser ao mesmo tempo firme como ferro, diz a Guimarães, temos que ter os nossos valores, ao mesmo tempo é importante ter o jogo de cintura flexível, como aqui o trigo e o centeio, e aí a gente não se quebra tão fácil. E saiu Moshe de perante o faraó, foi para a cidade, saiu da cidade para poder rezar fora da idolatria, estendeu suas mãos para Deus e parou os trovões e o granizo, e a chuva não chegou para a terra. Lonetar, loiguia. Olha que interessante, até aquele granizo que já estava pronto para chegar, não chegou. A força da reza. Se Moshe rezou, parou. Nem o que era para chegar, que já saiu lá de cima, não chegou na terra. Assim a gente vê outra linguagem, vatitar, linguagem de chegar. O Menachem Ben Sruk, que era um grande explicador de gramática, ele fala que a palavra aqui de nitar vem de ritur kesef, vem de derramar a prata quando você vai mexer no metal. E o Rashi fala, faz sentido o que está falando, a mesma coisa que não foi derramado para a terra, não chegou na terra. E, obviamente, quando o faraó viu que parou a chuva, parou o granizo, parou os trovões, ele continuou, acrescentou a pecar e fortificou seu coração, ele e seus servos. E realmente o coração de faraó estava forte, ele não mandou o povo, como Hashem já tinha dito, na mão de Moshe, através de Moshe.